Olá, vamos esperar o pessoal entrando. Tive um probleminha técnico aqui. Gente, eu me perco no Instagram. Eu ainda preciso muito aprender a, a mexer em todas as ferramentas aqui. Oiê! Oi, Gabi, oi, Bela. Tudo bem? Tô apanhando aqui da tecnologia, mas uma hora sai. E aí, pessoal, tudo bem? Acho que eu já posso começar aí o nosso tema. Tô um pouco ansiosa, mas vamos começar. Hoje eu vou falar sobre bolos esculpidos, o que costuma ser a minha especialidade, pelo menos por enquanto. E fala aí pra mim, pessoal, o que vocês acham desse tipo de bolo? Deixa as suas dúvidas que eu vou respondendo conforme a gente puder responder. Eu tenho aqui uma colinha, por isso que eu estou olhando pro lado, para eu não me perder nos temas, senão eu me empolgo e acabo não concluindo o assunto até o fim da live. Mas eu quero hoje falar com vocês sobre uma das perguntas que eu mais recebo quando se trata de bolos esculpidos, que é se os bolos são gostosos. Então isso é uma coisa que enfim, pessoas que conhecem sobre o bolo, pessoas que não conhecem sobre bolo. Eu até fiz um levantamento, conversei com várias pessoas perguntando sobre as dúvidas sobre bolo, e praticamente 80% das perguntas era se o bolo é gostoso. E eu até compreendo, afinal o bolo esculpido é um bolo diferente, é um bolo que tem uma estrutura diferente, né? É um bolo que acabou se popularizando com um pouco de falta de técnica, e aí ele foi, enfim, perdendo aí um pouco da qualidade. Mas eu posso já dizer de antemão para vocês que hoje em dia a gente tem técnicas o suficiente para executar esse projeto de uma forma 100% perfeita, sem perder nada de sabor, nem de umidade, nem de estrutura, nada. Então hoje eu quero falar sobre isso e principalmente responder a pergunta de vocês. Então vai me mandando aí o que vocês querem saber em relação a bolos esculpidos, e eu vou começar a falar que gostoso é uma coisa relativa, né? Como o pessoal diz, gosto não se discute. Gosto é uma coisa muito pessoal. E a Gabi já comeu meu bolo, ela gosta, ela sabe que é bom. E é normal alguns bolos não serem tão bons, exatamente por falta de técnica, como eu disse. Então, vou falar disso um pouquinho mais pra frente aí, pra explicar pra vocês. Mas quando a gente aprende a fazer tudo certinho, 100% o bolo fica gostoso. Como fazer a massa americana minimamente boa? Bom, a pasta americana é uma pasta feita à base de açúcar. Praticamente 90% da composição dela é açúcar. Aí tem um pouco de gelatina, alguns outros espessantes para dar aquela textura. Mas assim, ela tem gosto de açúcar, né? Não tem muito como fugir disso. Então, o que a gente pode fazer para um bolo de pasta americana ficar mais gostoso?
caprichar na massa, caprichar no recheio, caprichar na pré-cobertura, um ganache gostoso que a gente pode saborizar. Então, para deixar a pasta americana gostosa, para quem não gosta de pasta americana, a melhor forma é fazer com que o bolo dependa o mínimo possível dela, que ela seja, sabe, mais pro decorativo mesmo. Dessa forma a gente consegue um bolo mais independente ali da pasta americana e que vai ser gostoso, vai ser muito bom. E deixa eu ver aqui, tem como fazer um bolo escultural sem pasta americana? Tem. Muita gente faz em chantilly. Não é minha especialidade, é um bolo muito mais delicado, mas dá pra fazer. Tem uma galera que faz bolos esculpidos em chantilly que são maravilhosos. Dá pra fazer em ganache, 100% ganache colorido, ganache branco, ganache preto, ganache pintado no aerógrafo, enfim, dá pra fazer sim sem a pasta americana. Inclusive existem algumas pastas alternativas que a pasta americana. Por exemplo, a pasta feita a partir do marshmallow, que na real, no fim das contas, ela vai ficar muito parecida com a pasta americana, mas ela muda um pouquinho o sabor, ela fica mais agradável. Existem as pastas de ninho, né, de leite em pó, que são um pouquinho mais chatas de trabalhar, mas dá. E tem a pasta de chocolate, que é o chocolate de modelar, que eu uso muito, que ele é a base de chocolate. Então, dá pra fazer muita coisa sem usar a pasta americana. Eu sei que tem uma porcentagem grande de pessoas que não gostam da pasta americana, então dá pra gente contornar isso usando vários outros materiais, várias outras técnicas. Eu ficava vendo Cake Boss, mas não tenho nenhuma vontade de comer. Exatamente, porque outra coisa que a gente precisa entender é que o Cake Boss é um programa americano. Nos Estados Unidos, o tipo de doce e bolo que eles consomem é muito diferente do nosso, né? A textura é diferente, a composição, eles usam muito massa com massas amanteigadas, com excesso de manteiga, então são massas que têm uma textura diferente, um sabor diferente, um aroma diferente, então não é muito apetitosa pra gente, né, que tá acostumado com o pão de ló da vovó, com aquele bolinho fofinho, super levinho. Então a gente não pode se assustar com o que a gente vê nos programas de TV, porque são programas que trabalham com materiais e com receitas que é muito da cultura deles e que é diferente da nossa. Então talvez se a gente for pra lá e comer o bolo de lá, realmente a gente não acha muita graça, né? A gente acha ruim, não dá vontade de comer. Mas isso não significa que para fazer um bolo tão bonito quanto aqueles que a gente vê na televisão, a gente precisa necessariamente usar massas e recheios horríveis, né? Como a gente aparenta ver, né? Então não, dá pra gente adaptar o nosso paladar 100%, dá pra ficar uma delícia. Pasta de chocolate é a sua especialidade? Eu não diria que é a minha especialidade, mas para fazer alguns tipos de bolos de busto, eu prefiro ela a todas as outras. A pasta de chocolate ela tem uma propriedade de emenda muito boa. Então a pasta americana, se você juntar, você vai ter bastante dificuldade de sumir, né, com aquela divisão. Já a pasta de chocolate, ela emenda muito mais fácil. Então, eu gosto muito mais dela para determinados trabalhos. Uso outras pastas. A minha especialidade são bolos diferentes, né? Bolos esculpidos, mas chocolate de modelar tem sido, assim, o meu ponto alto. O que eu mais uso quando se trata de bolos esculpidos de figura humana. Vamos ver o que mais tem aqui. Aquela barra de cereais gigante que coloca no meio do bolo também não parece fácil de comer. Então, a pasta, essa barra de cereais, né, o que a gente chama muitas vezes aqui de isopor comestível, a nossa receita é um pouquinho só diferente da americana. A gente mistura flocos de arroz, que é uma espécie de cereal, tipo aquele chocobol, aqueles cereais que são à base de arroz, né, e a gente mistura com marshmallow. E esse marshmallow ele une tudo e forma uma espécie de massa
mas por ele ser leve, ele lembra um pouco a textura do isopor. Então assim, é uma coisa que não é pra fazer parte do bolo a ponto de você botar uma fatia daquilo no seu prato e comer. Ele tem uma especificação, ele tá ali para fazer um determinado volume onde não teria muito como colocar bolo. Então imagina um personagem que o bracinho dele é dessa espessura. Para você conseguir colocar um bolo e um recheio numa espessura de 2 centímetros é inviável. Talvez se você colocar tudo aquilo de pasta fique muito grosso, muito pesado. Então muitas vezes a gente vai dar um enchimentinho numa ponta com isso, porque não é ruim. É quase como se você estivesse comendo mesmo aqueles cereais industrializados infantis, sabe? Todo grudadinho. Já ouvi dizer algumas pessoas que experimentaram fora do Brasil essa placa de cereais que eles usam para esculpir e falou que grudava muito no dente. Mas é porque a receita é totalmente diferente da nossa. Então, a que a gente faz aqui é tranquila. Às vezes o pessoal até dá uma caprichada, coloca essência, sabor, pedacinhos de castanha ou outras guloseimas no meio, o que torna o negócio mais gostoso de comer. Então, não é tão saboroso, mas como eu disse, ele tem uma função, que não é fazer parte do bolo em si, e sim de alguns enchimentos que sejam comestíveis, que não prejudique ali na hora que você for cortar. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Engraçado que gringo enche o saco do brasileiro por causa do açúcar, mas taca a peça americana em tudo. São sabores diferentes, né? Eu ainda nunca tive oportunidade de ir pra lá experimentar, mas o pouco que eu já comi de culinária, né? Enfim, lugares que são fiéis às receitas de lá, eu não sou muito fã do sabor, não. O próprio cupcake foi um dos meus maiores desafios. Adaptar a receita americana pro paladar brasileiro, porque eu comi e não gostei, né? A massa muito amanteigada não me agrada, apesar de ter muito brasileiro que gosta de massa amanteigada assim, mas realmente eu não sou tão fã. Ai, gente, obrigada pelos elogios. Vamos lá, como você fez o projeto para fazer a sua própria escultura? Como você estudou para realizar esse bolo? Foi bolo verdadeiro? Bom, na verdade, eu estava participando de um concurso online de uma marca de pasta americana internacional. Eu gosto de participar de concursos para me desafiar, para aprender coisas novas, para testar algumas técnicas, inventar moda mesmo. Então eu participei desse concurso e a gente não podia usar nenhum tema que tivesse copywriting. Então, por exemplo, Disney, Marvel, personagens registrados, tudo isso a gente não podia usar. O que limita bem, né? Porque se a gente for pensar em tudo aí que é popular, é envolvido com algum filme, alguma série, algum personagem. Então, eu pensei, bom, vou fazer uma coisa diferente. E como eu quero me especializar principalmente em faces humanas hiperrealistas, e eu queria estudar isso, e eu precisava de alguém que ficasse na minha frente, para eu medir as proporções do rosto, para eu, enfim, olhar quantas vezes fosse necessário, tirar fotos de ângulos diferentes. Então é difícil você ter alguém ali disponível, principalmente no meio da pandemia, para ficar de modelo, né? Então eu falei, bom, eu vou fazer comigo mesmo, porque quantas vezes eu precisar medir o meu próprio rosto, eu meço. Foi aí que surgiu a ideia, então eu falei, eu vou fazer eu, porque aí eu tenho certeza que eu vou conseguir e vou saber se ficou parecido ou não. Então eu tava fazendo alguns estudos quanto a isso, usei todas as técnicas novas e elaborei aí esse projeto. Foi bolo verdadeiro. Esse não foi bolo verdadeiro. Esse foi 100% flocos de arroz dentro, porque nas regras do concurso eles falavam sobre essa possibilidade. Como eu gosto de fazer, quando eu faço bolos muito diferentes, bolos para exposição, eu gosto de manter eles por um determinado tempo, então eu não faço de bolo porque ninguém vai comer, vai jogar fora, eu não acho legal, e porque para manter mais tempo mesmo. Então esse eu fiz em flocos de arroz, mas assim, a estrutura dele é igualzinha de um bolo real. Se eu quisesse colocar bolo de verdade ali dentro, seria o mesmo procedimento, e todo o exterior dele é comestível, então ele é 100% comestível, porém não é bolo dentro. Posso usar recheio com frutas?
Sim, você pode usar recheio com frutas. O que você não pode é usar recheio com frutas frescas que azedam fácil, tipo morango que solta água e azeda. Porque um bolo esculpido, ele leva muito tempo para ser feito. Então, você vai ficar fora um tempão produzindo e aquele morango vai estar soltando água e vai estar interagindo com outros ingredientes e a química acontece. Uma hora ele vai acabar azedando. Então, um bolo esculpido, ele demora mais tempo do que um bolo espatulado comum para ficar pronto. Então, você vai acabar, talvez, arriscando demais. Então, o que eu faço? Quando eu vou usar morango, eu preparo ele numa calda, com frutas vermelhas, de uma forma que ele pare de soltar água e que ele tenha uma resistência um pouquinho maior. Então, dá pra usar? Dá, mas eu prefiro que seja usada a fruta com um pouquinho de técnica pra não soltar água e não azedar o bolo. Bolo de morango a gente sabe, né? A gente tem que manter ele na geladeira um tempão. E dura no máximo um dia a validade dele, então não é bom. Nunca comi cupcake bom, nem eu fazendo nem comprando. Então quando você vier pra cá, vem comer o meu que você vai gostar. Eu adaptei a receita, ela não vai... A minha receita não vai manteiga, ela é super fofinha, super saborosa, molhadinha, enfim. É um bolo maravilhoso. Nem tem gosto de nada, só de manteiga mesmo, costuma ser. Quem gosta de manteiga é maravilhoso. Eu não sou fã, então, né, não gosto. O bolo ficou maravilhoso. Obrigada, gente. Nasceu sabendo tudo. Não, eu não nasci sabendo tudo. Eu não nasci sabendo tudo. Eu nasci com muita curiosidade de aprender. Eu nasci sem me deixar levar pelo aquele comentário, é muito difícil. Eu encanava numa coisa, ainda sou assim, eu encano numa coisa, eu quero aprender, eu vou estudar e vou fazer acontecer. Então, eu nasci com uma curiosidade grande, mas os meus primeiros bolos não são bons, não são de boas técnicas, então realmente não nasci sabendo tudo, a gente vai aprendendo. Qual o bolo esculpido mais difícil que você fez? Eu acho que esse do meu rosto, porque teve muita técnica nova que eu não estava muito acostumada de fazer. A estrutura dele, ela é toda... enfim, tem mais bolo em cima do que tem embaixo, então a pirâmide é meio ao contrário, o que desequilibra um pouco. Então é um desafio montar a estrutura, esse foi um dos mais difíceis. Ela ainda tá aí? Gente, esses últimos dias que tava fazendo muito, muito, muito calor, aqui chegou a fazer tipo 39, quase 40 graus. E o meu ateliê, à tarde, ele pega um sol danado. E eu não tinha instalado ainda o ar-condicionado. Ela derreteu. Ela era feita de chocolate de modelar. O rosto caiu, assim, da estrutura. Então, eu posso até mostrar, mas tá bem feinha, não rolou. Pretendo refazer, mas não tá inteira. Quantos dias pra fazer um bolo assim? Gente, pra fazer... Oi, Vivi! Tudo bom? Eu tô meio atrasada nos comentários, mas eu vou dando conta, tá? Quantos dias pra fazer um bolo assim? Depende. O projeto, a estrutura e os moldes, tudo que você vai preparar pra fazer o bolo... leva aí bem uns, eu diria, 15 dias, né? Fazer o bolo em si, a gente faz em 2, 3 dias no máximo. Mas toda a preparação, todo o pré, a gente vai fazendo com o tempo, estudando, fazendo as fotos, tirando as medidas, montando estrutura. Então, toda a parte não comestível do bolo, ou até a comestível, mas antes de formar o bolo propriamente dito, enfim... leva bastante tempo. Eu já cheguei a demorar 1 mês e meio para produzir uma peça para uma exposição, então depende do projeto. Vamos lá. Então, agora eu vou começar a pegar aqui os meus... o guia que eu escrevi aqui de alguns temas que eu quero abordar, tá? Então, assim, todo mundo que me pergunta se um bolo esculpido é gostoso, eu queria perguntar para vocês: o que faz um bolo ser gostoso, na sua opinião? Como eu disse, gosto é uma coisa muito pessoal. Cada um tem aí a sua preferência. Mas, na sua opinião, qual é o tipo de bolo? O que faz um bolo ser gostoso? Fala pra mim aí o que vocês acham. Pra mim, eu acho que um bolo gostoso é um equilíbrio de vários itens.
Um bolo gostoso ele tem que ter uma massa macia. Eu gosto de massas fofinhas. Eu gosto de bolos úmidos na medida certa. Eu não gosto de bolo que vai tendendo a virar um pavê, de tão molhado, de tão assim desmanchando. Eu gosto de sentir o bolo na boca, então eu gosto de bolos úmidos na medida certa. Aí ó, fofinho, molhadinho, úmido e cremoso. Isso é geral. Então um bolo úmido, ele não é só uma coisa que a gente... Vocês estão me ouvindo bem? Agora que eu vi que o microfone tá meio ruinzinho, mas confirma pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Massa molhada com recheio de frutas. Então, pra um bolo ser gostoso, ele precisa ter uma massa gostosa, uma massa fofinha. Então, aquelas massas embatumadas, massa muito densa que você tem que ficar mastigando muito, já estraga a experiência, na minha opinião. Tudo que tem morango, eu também adoro morango. Aliás, um dos bolos que eu mais gosto de fazer é com morango fresco para comer. E é um bolo que toda vez que eu faço eu tenho problema com a estrutura dele, porque eu jogo uma quantidade surreal de morango com um monte de creme de confeiteiro, que é super gelatinoso, e eu faço aquele pão de ló super levinho, que quase não aguenta massa nenhuma, quase não aguenta recheio nenhum. Então eu sempre tenho problema com a estrutura, mas é maravilhoso, né, gente? Obrigada. Estão ouvindo bem. Então, pra mim, e pelo jeito pra vocês também, tem que ter uma massa úmida na medida certa, tá? A gente precisa de um recheio cremoso. Eu gosto de recheios com texturas. Ai, Thalita, obrigada por estar aqui, viu? Muito, muito importante você estar aqui. Eu gosto de recheios com textura. Então, por exemplo, um creme ou uma ganache com castanhas, um creme, um mousse que tem uma mescla com frutinhas, que dá pra você sentir as sementinhas, por exemplo, do morango. Eu gosto de recheios com textura, mas também é gosto pessoal. Pra mim, um recheio elaborado, com sabores que contrastam ou que combinam, isso pra mim é essencial pra um bolo ser gostoso. E tudo que seja harmonizado. Eu gosto da harmonia em si do bolo. Então, uma massa que combina muito com o recheio, e um recheio que combina muito com a calda, e tudo isso forma um bolo gostoso. E aí vem a pergunta: então o bolo esculpido ele pode ser gostoso? É óbvio que ele pode ser gostoso, porque o que um bolo precisa ter para ser gostoso? Uma massa úmida, um recheio gostoso, cremoso, uma combinação, né, bem feita, e um bolo que, na minha opinião, que não vire um pavê. Eu brinco muito com as minhas alunas que às vezes a gente faz bolo que vira pavê, que se bobear você pega de colherada e serve num potinho. Eu acho que pra mim, esse tipo de bolo, até tem alguns lugares do Brasil que eles chamam esse tipo de bolo de torta, né? Que é aquele bolo muito molhado, que normalmente não tem muitas camadas de bolo. Eu já não sou fã desse tipo de bolo. E esse tipo de bolo, que vai indo mais para um pavê, que ele perde total a estrutura, ele não serve nem para ser um bolo um pouquinho alto, quanto mais um bolo esculpido. Mas isso não significa que só esse tipo de bolo é gostoso, né? O que a gente citou aqui, perfeitamente a gente consegue fazer num bolo que você tira uma fatia bonita, com 3 camadas de recheio e 4 de massa, por exemplo, né? Aquela fatia bonita que você serve no prato, que encanta, né, o seu cliente. Então, um bolo para ser gostoso, ele tem que ter essas características. E ele pode ter, né? Mas aí a pessoa pergunta, tá, independente dele não ser tão encharcado assim, dele ser bem molhadinho, bem gostoso, com recheio cremoso, tá, ainda assim ele aguenta? E aí vem um negócio muito importante, que é a estrutura, né? A estrutura de um bolo, ela não é só a parte interna, que normalmente é feita ou com pratinhos de isopor, ou de papelão, de ferrinhos de metal, ou canudos de plástico, enfim. A estrutura não é só isso. A estrutura, ela é composta por vários itens. Sou perito em embatumar bolo. Qual a dica para isso não acontecer? Eu vou te responder, depois eu dou uma continuidade aqui. O bolo normalmente embatuma quando você desenvolve glúten na massa. E quando que você desenvolve glúten na massa? Quando você fica mexendo muito depois que você coloca a farinha de trigo. É como se você estivesse sovando um pão dentro do seu bolo,
Sabe quando a gente sova o pão para ele ficar elástico? Você está fazendo isso dentro do seu bolo. E ele muito elástico, ele atrapalha a fermentação, deixa o bolo muito pesado. Então, esse costuma ser 90% do erro de um bolo embatumado. Outro pode ser que você esteja mudando alguma receita, algum ingrediente da receita, e aí perde o equilíbrio químico da massa. Então, normalmente você está desenvolvendo glúten na massa, tá? Deixa eu ver aqui mais. Torta é muito molhada, acaba ficando muito doce. Exatamente, eu acho que também a torta, nesse caso, né, ou aquele bolo que a gente vê muitas vezes em padaria, em confeitaria, a calda pega o gosto do recheio e passa pra massa, vira tudo um gosto só. Eu gosto de pegar numa garfada e sentir o sabor da massa, que é complexo, que tem uma textura, que tem um aroma, e aí você pega o recheio, que tem aquele, né, todo aquele sabor diferenciado, outra textura, e aí tudo aquilo é uma experiência individual, cada parte do bolo, e tudo junto. Se você molha demais e vira como se fosse um negócio assim, né, um pavê, tudo tem gosto de tudo. Aí estraga um pouco a experiência pra mim. Tem gente que gosta. Eu recentemente fiz um bolo gelado pra uma sobremesa num almoço de domingo. E fiz lá com coco, leite condensado e abacaxi. Tudo tinha gosto de tudo. Mas era a proposta. E ele ficava numa travessa e pegava de colherada. É um bolo diferente. Agora, chamar isso de bolo, eu chamaria mais de pavê ou talvez o bolo gelado mesmo. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Um bolo esculpido pra mim é só pra apreciar. Então, na real, isso é muito comum as pessoas pensarem, mas dá sim pra gente fazer um bolo esculpido com todas essas camadas de massa, recheio, calda, uma blindagem que tem um sabor gostoso. Você vai cortar e vai ser perfeito. Então é um bolo bonito que vai ser tão gostoso quanto o bolo redondo comum. Eu, por exemplo, a mesma massa, recheio e calda que eu uso para fazer o meu bolo de 1 andar, de 3 andares, de 10 andares ou um bolo esculpido é a mesma. Então a mesma qualidade de sabor que você vai encontrar em um, você vai encontrar em outro. Então, apesar de ser muito comum as pessoas pensarem que é só para apreciar, fica tranquila, não é, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar. Ah, imagina! Realmente, a gente não pensa nessa parte, né? Não é muito comum. Mas, então é isso, gente. O bolo esculpido pode sim ser muito gostoso, tá? Porque ele tem exatamente tudo que o outro tem. Agora, vamos lá. Voltando à estrutura do bolo, né? Um bolo esculpido, para você conseguir esculpir ele precisa ter estrutura. E essa estrutura, ela vem da massa, do recheio, da quantidade de calda que você coloca, da forma como você monta, da blindagem e do esqueleto. Vamos chamar de esqueleto, né? A gente chama de estrutura, mas como a gente tá falando de estrutura de todos os ingredientes, para não confundir. O esqueleto da massa do bolo, que seria, por exemplo, os ferrinhos, os andares divididos, tudo isso compõe a estrutura do bolo. Então, a massa, vamos lá, existem vários tipos de massa de bolo. Massa amanteigada, massa de liquidificador, massa com método assim, com método assado, massa que vai óleo, massa que não vai nenhum tipo de gordura. E aí, assim, massas amanteigadas, elas têm uma estrutura maior. Elas são massas mais firmes, elas são massas mais densas. E costumam ser fofinhas, é tipo o bolo da vovó, né? Bolo de fubá, bolo de cenoura, são bolos que são fofos, mas que são mais densos, tem uma estrutura. Para meu cake solta da forminha. Provavelmente tem algum problema com o equilíbrio dos ingredientes da receita e também não tá assando o suficiente. O meu fazia isso no início. Provavelmente e ele provavelmente mela em cima. Confirma pra mim, ele fica molhadinho, melado em cima. Normalmente isso é porque ele ainda não tá bem assado. A temperatura do forno pode estar muito baixa. Ele demora muito tempo pra assar e ele fica melado em cima. Pode ser isso. Então a massa, quanto mais amanteigada, mais estruturada ela fica, né? Aí vai indo pra massa que vai óleo, mais ou menos, desse tipo. Ela tem uma estrutura boa, mas ela é uma massa mais leve do que a massa amanteigada. E aí, indo nessa direção, a gente tem um pão de ló.
A gente precisa pôr na nossa cabeça o seguinte: pão de ló não é qualquer massa básica que a gente faz bolo. A gente costuma chamar pão de ló como sinônimo de massa de bolo. Pão de ló na verdade, considera-se em alguns lugares até que é um doce e não um bolo, uma massa, né? Mas a gente usa assim como uma massa de bolo às vezes. Só que o que acontece? A massa de pão de ló, ela é uma massa que não vai absolutamente nada de gordura, nada. Pessoal, mas meu pão de ló vai manteiga? Não. Margarina? Não. Óleo? Não. Pão de ló não vai gordura nenhuma, tá? E normalmente nem fermento. A minha receita de pão de ló, ela vai um ovo, para cada um ovo, uma colher de açúcar e uma de farinha de trigo. Só. E ele fica super fofo, super aerado, uma textura fofíssima, deliciosa, mas é uma massa muito leve. Então assim, quando a gente vai montar um bolo, a gente também precisa pensar na harmonia do que a gente vai colocar. Senão você vai estragar a estrutura do bolo. Você já imaginou pegar um pão de ló hiper leve e fazer um brigadeiro super pesado, cheio de castanha em cima? O que vai acontecer com a sua massa? Quando você vai no mercado, você coloca alface embaixo das caixas de leite, sei lá, no seu carrinho? Não. A gente põe o que é mais pesado embaixo, o que é mais leve em cima. Por quê? Porque se a gente não equilibrar, uma coisa esmaga a outra e a gente estraga tudo. Na estrutura do bolo é a mesma forma, né? Então a gente pode fazer um bolo todo fofinho, só que é o seguinte: se você usar uma massa muito leve, você vai precisar de um recheio tipo um mousse, que é assim um sopro de leveza, entendeu? Se você usar um brigadeiro de camafeu, por exemplo, cheio de nozes, vai ser um recheio bem pesado. Então você vai precisar de uma massa que tenha uma estrutura maior para resistir. E aí, quanto mais denso o bolo, mais você vai precisar de umedecer para ele ficar saboroso. Então, o ser gostoso é uma questão de equilíbrio e de entender as estruturas para que você consiga fazer um bolo que seja 100% estável e saboroso. Então, por exemplo, a nossa estrutura, ela vem da massa. Como eu expliquei, as massas mais amanteigadas, elas são mais firmes, e as massas mais pro pão de ló, para massas que vai óleo, elas são mais leves. Recheios à base de chantilly. Eu procuro evitar usar em bolos esculpidos, porque tudo que exige manter dentro da geladeira para ficar em pé, né? Não combina muito com um bolo que vai ficar horas sendo feito. O bolo esculpido, ele demora um tempo para ser feito. Então, para fazer bolos esculpidos, o que eu faço? Eu opto por recheios e massas que aguentem mais fora da geladeira. Por exemplo, brigadeiro, doce de leite, doce de abacaxi cozido, geleia de morango, geleia de frutas vermelhas, creme de leite condensado com pistache, todo esse tipo de recheio mais cremoso, mais firme e que não precisa de refrigeração para ficar inteiro e para ficar gostoso. Então, para mim, esse é o tipo de recheio mais adequado para bolo esculpido. Esses recheios são ruins? De maneira nenhuma. Eles são secos? De maneira nenhuma. Eles são cremosos. O que eles não são é líquido, né? O que a gente não pode pôr é um recheio líquido numa massa, porque ele vai desmoronar, né? Tudo é uma questão estratégica. Como eu disse, passou de uma camada de recheio e duas de massa, não vai aguentar. Então não pode ser recheio muito líquido, senão ele vai vazar do bolo. Precisa ser um recheio cremoso, que dê pra comer de colher, assim, sabe? Que seja desmancha na boca. Então a estrutura também depende do recheio. Um recheio mais cremoso, ele vai resistir melhor na hora da montagem do seu bolo, seja esculpido ou não. A cobertura e a blindagem. A blindagem, eu diria que ela é a chave para você ousar nos recheios. Já teve cliente meu que falava assim: eu quero um mousse de leite ninho trufado. O mousse de leite ninho, ele é leve. A trufa que vai nele não é tão leve, mas ainda você consegue mesclar e não prejudicar o equilíbrio ali da massa. Mas ele queria um bolo esculpido. Eu falei, não. Eu usei toda a técnica que eu tinha de entender até onde eu podia ir e como eu podia ir pra, né, executar esse projeto com segurança.
E a gente fez esse bolo com mousse de leite ninho, né? Eu usei um mousse que não precisasse muito de geladeira para se manter em pé. Era um mousse hiper leve, assim, de sumir na boca, né? E eu fiz um bolo esculpido de 70 centímetros para ele. Então, funcionou, né? E era um bolo que ele falou, é inesquecível, eu nunca comi um bolo tão gostoso na minha vida. Por quê? Porque tinha equilíbrio. E porque ele tinha uma boa blindagem. A blindagem é o segredo do sucesso de um bolo esculpido, né? A blindagem, para quem não conhece esse termo, é uma cobertura que a gente faz com chocolate e algum líquido. Normalmente, algumas pessoas usam creme de leite, ou água, ou suco de alguma fruta, ou alguma bebida alcoólica. O que importa é, essa blindagem, ela é uma receita que você faz numa proporção onde o chocolate vai endurecer, mas ele não vai endurecer a ponto de ficar, sabe, quebradiço, igual um chocolate mesmo. Ele não pode ficar assim, porque senão você não vai conseguir nem passar faca depois. Ele fica macio, mas ele forma uma camada protetora, ele impermeabiliza o seu bolo. Então, se você quiser dar uma exageradinha na calda, apesar de eu não recomendar muito, eu acho que a gente tem que molhar na medida certa. Se o seu cliente quer um bolo mais molhadinho, dá uma caprichadinha maior na calda e uma caprichada na blindagem, que vai manter essa umidade dentro do bolo, não vai deixar vazar para fora e vai segurar a estrutura do seu bolo no lugar. Então, bolo mais sensível, faz uma camadinha um pouquinho mais grossa de blindagem para permitir que o seu bolo aguente. Então, essa blindagem ela pode ser de chocolate meio amargo, ao leite, ou branco, ou saborizado com alguma coisa. Normalmente, a gente dá preferência para o chocolate meio amargo, porque a estrutura dele é ainda mais forte, né? Então, a estrutura de um bolo, ela é uma combinação do esqueleto, que precisa ser muito bem estudado e calculado para você ir a favor da gravidade e não ficar lutando contra a gravidade, tá? E você precisa fazer estudar o que você quer colocar no bolo. Se o seu cliente quer um recheio mais pesado, coloca uma massa mais densa, umedece mais, mas coloca uma blindagem mais firme. Dessa forma, não tem como não fazer o bolo ficar gostoso. Porque é a mesma massa, o mesmo tipo de recheio. Você só vai equilibrar para que tudo fique no lugar, para que tudo fique bem e você consiga desenvolver um design perfeito por fora. Deixa eu ver as perguntas aqui. Estou adorando, você é muito didática, não esconde segredos, tá show. Muito obrigada, Thalita. Eu realmente gosto de passar o que eu sei. Na real, eu comecei sem ter condição nenhuma de pagar por conhecimento, então eu captava tudo que eu podia, que era gratuito, que estava por aí. Então hoje eu gosto de retribuir isso de alguma forma. Eu gosto de passar pra frente aquilo que um dia o universo me trouxe, né? Então, o conhecimento que eu tenho, eu tô aqui pra passar pra frente. Júlia, quanto aprendizado, meu Deus, incrível. Gente, obrigada, eu tô muito feliz, estou amando, obrigada. Eu também tô amando passar essas informações pra vocês, é muito satisfatório mesmo. Eu fico muito feliz e eu quero ver as pessoas curtindo o melhor dos dois mundos, vendo aquele bolo maravilhoso e curtindo o sabor e desmistificar isso, né? Agora, rapidamente, assim, por que as pessoas acham que bolo esculpido é ruim? Tá? Rapidamente pra gente entender. Quando a gente começou a trazer essa coisa dos bolos decorados, não existia muito conhecimento sobre a técnica de como montar, como contornar esses probleminhas. Ah, eu quero bolo mais úmido, como é que eu faço pra ele não estragar a cobertura e tal? Não existia muito conhecimento sobre isso. É uma coisa que foi vindo aos poucos, né? Até, sei lá, uns 3 anos atrás, talvez um pouquinho mais, uns 4 anos atrás, ninguém sabia o que era blindagem. O pessoal prensava o bolo, tirava toda a maciez do bolo prensando para que ele virasse uma maçaroca e não caísse, não ficasse com barriguinhas do lado do bolo. Hoje em dia a blindagem vem para você conseguir um bolo hiper macio por dentro, não precisa prensar nada, e um bolo retinho, lisinho por fora. Então, faltava técnica.
E aí, quando faltava técnica e as pessoas queriam atingir aquele resultado, o que elas faziam? Elas mudavam a receita até o negócio ficar ruim. Ah, massa macia não dá, deixa ela mais dura, põe mais farinha, tira mais líquido, deixa mais assim, assa mais tempo, tira umidade, não põe calda. Ah, e o recheio, não, põe um negócio lá, uma argamassa, faz o negócio ficar em pé. Então, os primeiros bolos decorados, e até hoje tem muita gente que não vai atrás de conhecimento e faz assim, né, tirando da cabeça a própria técnica, né, e fica ruim. Por que fica ruim? É falta de técnica. Então o bolo não precisa ser ruim. Ele precisa ter técnica para ficar gostoso, porque é possível sim. E já teve gente aqui que comeu meu bolo que falou que é gostoso. E eu juro pra vocês, é gostoso, dá pra ser úmido, dá pra ser perfeito e sendo esculpido. Então, a cultura de que o bolo é ruim vem aí do início de quando o pessoal ainda não sabia fazer. Mas graças a Deus a gente vai mudar isso junto. Essa blindagem eu posso fazer em qualquer tipo de bolo? Qualquer tipo de bolo. Seja um mini bolo, seja um bolo de 1 andar, de 10 andares, esculpido, qualquer bolo, tá? É até bom, porque muitas vezes você quer um bolo mais molhado e se você fosse colocar, por exemplo, um chantilly não ia aguentar, né? E aí você põe uma blindagem e ele aguenta. Então, sim, fica, né? É claro que se você vai fazer um projeto muito ousado, é bom que você não ouse muito nessas coisinhas, né? Ah, eu vou encharcar o meu bolo. Pode, até pode, mas é melhor não, né? Ah, isso quer dizer que eu não posso colocar calda? De maneira nenhuma, você vai colocar calda sim. Quem fala que bolo esculpido não pode molhar, tá errado. O bolo esculpido pode molhar, deve molhar e de preferência com uma calda neutra, tá? Eu não gosto de usar guaraná, leite, licores. Eu prefiro a calda básica, que é 2 porções de água para 1 porção de açúcar e eu saborizo com um pouquinho de baunilha. Ponto. Ah, eu quero mais sabor. Pode usar cravo, canela, cardamomo, anis. Só evita as essências muito artificiais que não fica muito gostoso. Mas assim, eu gosto de caldas básicas. E as caldas básicas, ela não vai fermentar com o seu bolo, ela não vai estragar, ela não vai azedar e ela vai umedecer de forma neutra, sem interferir no sabor da sua massa e do seu recheio. Tá? Então, na verdade, assim, sei lá, você quer fazer um bolo com sabor de churros, um recheio de doce de leite, uma massa que vai especiarias, e aí você quer colocar uma calda de canela? Combina, né? Mas, enfim, você quer fazer um bolo de maracujá, você vai aromatizar com cravo? Eu não faria. Eu deixaria ali no neutro, na baunilha, ou até sem nada, e ele vai ficar mais gostoso. O bolo ganacheado não fica duro quando vai partir? Olha, o ganache de blindagem, ele é uma proporção mais dura, assim, que é pra resistir. Tem duas coisas. Às vezes o pessoal quer cortar um bolo ganacheado com aquelas espátulas antigas, triangular, sabe? Que não tem serrinha, não é afiada. É mais difícil de cortar com aquilo. Se você cortar com uma faca normal, faca de cozinha mesmo, aquelas simples, você vai cortar sem muito esforço. Não é pra ficar tão duro de cortar, não. É pra ficar mais firme. Mas também só a partezinha de fora. A partir do momento que você passou aquela partezinha de fora, dentro é pra ser macio igual todo o bolo. Então, não fica muito duro. Agora, diríamos que você colocou ele numa geladeira muito, muito, muito fria e tirou imediatamente, partiu, pode ser que você encontre um pouquinho de dificuldade para partir, sim. Mas se você deixar ele em temperatura ambiente por pelo menos 1 hora durante o evento, você não vai ter dificuldade para cortar com uma faca boa, não, tá? E lembrando, é chocolate. Não vai ser nenhum problema, assim, ele ser muito durinho. Você vai comer tranquilo e o bolo isso vai manter a maciez e a umidade do bolo, o que vai compensar todo o resto, né? Então, duro, só a parte externa. Dentro vai estar perfeito. Pode mandar dúvida, pessoal. Então eu falei que a estrutura de um bolo, ela depende um pouquinho de cada coisa, né? Se você quer tirar um pouquinho ali, você tem que dar uma sustentada no outro. Se você quer tirar lá, você equilibra as estruturas, mas não adianta a gente colocar um baita de um esqueleto forte para sustentar o nosso projeto e a massa ser toda, enfim, desmanchando na mão, um recheio líquido que vai escorrer, aí não tem condição. A
gente precisa tudo na medida certa, gostoso ao paladar, macio ao paladar e estruturado para ficar em pé. Deixa eu ver. A cobertura, ela fica bem presa com o bolo blindado? Ah, sim. Se você passar pasta americana, você vai umedecer o ganache antes e ele vai grudar a pasta americana. Se você quiser deixar só no ganache, você pode trabalhar texturas de ganache que fica maravilhoso. Eu nunca coloquei chantilly em cima do ganache. Não sei dizer, mas assim, não tem muito problema. Você só precisa umedecer um pouquinho o ganache para grudar alguma coisa, tá? Ele vai soltar um pouquinho do açúcar que tem ali dentro da receita, vai formar um leve meladinho, ou você pode pincelar geleia de brilho por fora para colar a sua cobertura, tá? Qual a espessura ideal para fazer essa blindagem? A espessura ideal da blindagem é tipo meio centímetro, 5 milímetros, 7. Dá pra ser menor? Dá. Se você tem uma massa mais estruturada, um recheio mais cremoso, dá pra você passar uma camada bem mais fina. Ah, você quer botar um recheio super molinho, com uma massa super levinha? Aumenta um pouquinho, mas a espessura média é de 5 milímetros. Eu vi uma pessoa esquentando a faca pra cortar o bolo e não quebrar, é verdade? É assim, eu, por exemplo, esquento a faca pra cortar barra de chocolate, porque se ela tá bem temperado o chocolate, ela vai quebrar. Então, às vezes a pessoa faz isso para que ela consiga tirar uma fatia bem lisinha e bem perfeita para foto. Pode esquentar, mas não precisa. Não tem muita necessidade não. Sendo uma faca boa para cortar, não precisa esquentar. Então, a gente fazendo o bolo corretamente, usando as técnicas, umedecendo da forma certa, eu não umedeço derramando. Eu também não umedeço com concha nem colher, não é pra gente encharcar o bolo. Eu gosto de umedecer com, sabe bisnaga de ketchup? Sabe aquelas bisnaguinhas que tem um biquinho fininho? Eu vou passando os fios delicadamente de um lado pro outro e eu deixo uma distanciazinha entre um fio e outro. Por quê? Esse recheio ele vai penetrar e ele vai pegar em recheio não, desculpa. Essa calda ela vai penetrar e vai umedecer tudo. Não precisa molhar até você ver tudo molhado por cima, porque ali, pra você ver talvez daquela forma, pode ser que você tenha exagerado. Então pode passar umas 2 camadas, passa assim, depois passa cruzando, vai ser o suficiente. Sua massa vai ficar super molhadinha e deliciosa. E não vai ficar encharcada e nem vai ficar misturando as coisas. Eu garanto que dá certo. Então fazer o bolo gostoso precisa de uma estrutura combinada de todos os itens que compõem o bolo. Uma boa blindagem pode corrigir qualquer outro erro, né? E já aconteceu de eu fazer um recheio e falar, nossa, ficou mais mole do que eu imaginava, então eu tenho que dar uma compensada no recheio não, na blindagem, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não falei ainda. Aqui eu escrevi que era bom a gente lembrar que a blindagem permite algumas ousadias como eu disse, talvez molhar um pouco mais. Então uma blindagem bem feita permite aí que a gente dê uma ousada aí no bolo. Adaptações de recheios. Tá. Adaptação dos recheios em situações com limitação. Isso vai um pouco naquela pergunta que fizeram no início sobre bolos com frutas frescas. Então, se o seu cliente quer muito morango, dê opções de morango para ele de uma forma que não prejudique o seu projeto. Ou explique para ele os riscos, né? Dá para pôr morango fresco? Dá, mas olha, você vai ter que consumir esse bolo muito rápido. Pode ser que ele não resista tanto tempo, né? Então a gente dê alternativas para o cliente. Eu quero abacaxi e quero assim. Aí você dá a opção, né? Você adapta dentro das suas possibilidades aquele recheio para você não deixar de atender à vontade do cliente e você não perder em estrutura, tá bom? Deixa eu ver. Adaptações. Tá. A gente precisa muito desvincular a imagem de que bolos bonitos não são gostosos. Mesmo porque, quantas vezes vocês já comeram um bolo que era feio e também era ruim?
né? Eu, por exemplo, várias vezes eu olhava e falava, nossa, esse bolo tá com uma cara estranha, não parece que tá bom. E aí eu comia e realmente não tava bom, não. Então, olhar um bolo bonito e julgar que ele esteja ruim só por ele ser bonito é um preconceito que a gente precisa quebrar. O que a gente precisa avaliar? Então, se você está assistindo a live e você é cliente, o que você precisa entender? Que o profissional que vai fazer o seu bolo, que ele tenha experiência e conhecimento, que ele tenha técnica, que ele faça as coisas do jeito certo, tá? Porque um bolo esculpido ou decorado, para ele ser gostoso, ele só precisa de conhecimento e técnica. A gente precisa, realmente, Júlia, a gente precisa quebrar esse tabu, porque senão cresce cada vez mais os bolos falsos que perdem a magia total da festa, né? Ninguém pode cortar o bolo na festa. Então, às vezes aquele bolo alugado vai passar por 4, 5 festas e todo mundo vai ter uma foto com bolo igual, né? Simplesmente porque as pessoas têm medo. Então, o que a gente precisa? Promover conhecimento para que as pessoas entendam como fazer da forma correta, tá? Explicar para os clientes o porquê que o bolo às vezes fica ruim, em que situações ele fica ruim, o porquê que o bolo, né, feito da forma correta não é ruim. Porque muitas vezes até as confeiteiras têm esse preconceito, né? Porque imagina assim, nossa, eu não saberia como transformar o meu bolo em algo assim. E aí você pensa, putz, não é legal, não vai ser gostoso, não vai ficar bom. Então, a gente precisa desmistificar isso, porque o universo da confeitaria artística, ele é lindo, existem milhões de possibilidades e todo dia a gente está aprendendo coisas novas, a gente está desenvolvendo técnicas novas, a gente está compartilhando tudo isso. Então, é judiação as pessoas não confiarem que isso pode dar certo. Isso é um preconceito, na verdade, já antigo. E hoje em dia a gente tem tanto conhecimento gratuito sendo passado, principalmente nessa pandemia, com as lives, com os workshops, com os eventos online. Então, a gente precisa aproveitar todo esse conhecimento gratuito e mudar esse pensamento. Então, não tô dizendo que todo bolo esculpido vai ser gostoso. Eu tô dizendo que ele depende de técnica, mas que ele pode ser gostoso. O que você precisa é investigar com quem você vai comprar. Essa pessoa sabe fazer? Esse bolo realmente é gostoso? Essa pessoa sabe como fazer isso? Então, se você é cliente, você assistiu essa live, você vai entender o que o bolo precisa ter para ser gostoso. E se você é confeiteiro, confeiteira e não sabia como, agora você já sabe muita coisa sobre como estruturar da forma correta, né? Que a estrutura não depende só do esqueleto do bolo, ele depende, né, da massa, do recheio, de uma combinação. Como que você equilibra uma coisa, preciso pesar mais aqui, vou dar uma reforçada ali e tal. E dessa forma, adquirir mesmo conhecimento, treinar e fazer acontecer. Porque dessa forma você vai conseguir mais clientes. Porque a verdade é que bolos exclusivos, bolos artísticos, são bolos muito procurados. As pessoas de fato elas querem uma coisa linda, maravilhosa na mesa delas no dia da festa, mas elas meio que não acreditam que seja possível. E aí elas compram um negócio de brinquedo pra pôr lá. E você que poderia estar fazendo um trabalho que enriquece você e enriquece seu cliente, a gente tá todo mundo travado por causa de um tabu, né? Um tabu que, não, bolo é bonito, nossa, deve ser horrível. Esses dias eu encontrei uma pessoa na rua, eu tava comprando material pra trabalhar. Eu tava andando de uma loja pra outra, que às vezes as lojas que eu vou, elas ficam tudo uma do ladinho da outra. Saí de uma loja, passei em outra e vi uma moça passando falando assim no telefone: tá, mas esses bolo bonito não é gostoso. Aí eu fiquei tipo, moça, volta aqui, não. Sabe, a vontade era parar ela no meio da rua e falar assim: não é bem assim. Bolos podem ser gostosos e bonitos, sim. Depende com quem você compra. Não adianta a pessoa que começou a trabalhar com bolo ontem e ainda não desenvolveu bem as habilidades, ousar fazer uma coisa absurda e depois justificar para o cliente que, olha, ficou ruim porque do jeito que você quer o bolo não fica gostoso. Não pode ser assim.
A gente precisa aperfeiçoar nossas técnicas e fazer acontecer. Aí a gente agrada os clientes e agrada e melhora o nosso portfólio, melhora, né, as nossas vendas. Então é uma combinação. Alguém tem mais alguma dúvida quanto a isso ou quanto a outra coisa? Eu acho que a gente tem uns menos de 5 minutinhos, mas se vocês quiserem mandar alguma pergunta, pode mandar pra gente ir caminhando para encerrar a live. E o que vocês entenderam ou o que vocês não entenderam, né? Se faltou alguma coisa que eu não falei aí que vocês querem saber. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, secou a garganta. Pra mim não chegou, já quero a próxima live. Acho que eu já vou deixar marcado para a próxima terça-feira, acho que nesse mesmo horário. Ou então me falem para vocês, é melhor às 6 horas ou às 7 horas? Porque pode ser que os horários fiquem um pouquinho diferente. Amei seus pensamentos sobre dividir o conhecimento. Perfeito, parabéns. Não conhecia sobre a blindagem, muito interessante, obrigada. Eu acho que o segredo do sucesso tá na abundância. Durante o início da minha carreira, eu conheci muita gente que escondia o jogo, que tentava não te ajudar para talvez sobressair. E na real, as pessoas que mais marcaram a minha vida foram aqueles profissionais que foram generosos comigo e que me estenderam a mão quando eu precisei e que me ensinaram aquilo que eu precisava saber. Então, isso eu guardo pra sempre no meu coração. E eles foram luz pra mim e eu quero ser luz pra outras pessoas também. Eu quero retribuir aquilo que eles me deram. Então, eu acho que a abundância é o segredo de tudo. A gente precisa jogar pro universo, porque eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, gente. A gente só tem a ganhar. Então, eu penso assim e eu gostaria de passar isso pra frente, porque eu acho que é a receita do sucesso mesmo. Sucesso mútuo, sucesso pra todo mundo, né? A gente se ajuda muito. Infelizmente perdi a live, não consegui acompanhar. Vai ficar gravada. Eu vou deixar gravada pra vocês assistirem depois. Se quiser me mandar as dúvidas no direct, pode mandar, eu respondo pessoalmente ou posso responder nos stories. Eu vou fazer o seguinte, assim que eu encerrar a live eu vou deixar uma caixinha de perguntas para quem viu isso depois e não fez a sua pergunta, ou alguém que tá aqui agora e depois lembrar de alguma outra pergunta ou quiser falar mais alguma coisa, manda lá que eu posso responder, tá bom? Você cresce dividindo seu conhecimento, parabéns e muito sucesso. Realmente, a gente cresce dividindo. Obrigada, gente. Obrigada, vocês são incríveis. Obrigada por estar aqui, por terem ouvido tudo que eu tenho pra dizer. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Fada, a Bela também é uma fada. Espero que tenha sido vantajoso pra vocês. Quem tá chegando agora, assiste a live que vai ficar gravada. Já vou terminar, já vou salvar ela. E façam bolos lindos e gostosos, porque eu acho que a gente come muito com os olhos, né? Então a gente tem que fazer sim bolos bonitos e muito gostosos, independente do formato. E pra fazer isso com muito sucesso, pra que nada despenque, pra que nada caia, pra que nada fique ruim, vamos estudar. O segredo é estudar. Não tem conhecimento, não tem essa de que tem que nascer sabendo, eu não vou conseguir, é muito difícil. Tudo a gente é capaz de aprender, tudo. Então, vamos aprender junto. Eu tô aqui pra isso. O que vocês precisarem de mim, se eu puder ajudar, eu com certeza vou ajudar com muita alegria. Então, gente, muito obrigada novamente. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite. E acho que é isso. Vamos encerrar agora, tá bom?
Grande beijo. Tchau, tchau.